Então, bom dia, irmãos, para quem eu não dei oi. Então, hoje nós vamos encerrar mais uma série de pregações. Confesso que tem sido uma bênção. Esse ano todo, desde fevereiro, nós estamos aí numa série de pregações, vários temas nós abordamos esse ano. E, graças a Deus, eu creio que tem sido uma bênção aí para a igreja, como tem sido também para os pregadores, né, se desafiarem, né, a trabalharem temas aí, porque nós sabemos que para quem faz pregações não é uma coisa fácil quando você tem um tema pronto, mas eu creio que tem sido uma bênção. E hoje nós vamos então encerrar mais um assunto que nós começamos a trabalhar há quase 2 meses, que é sobre perdão e compaixão. E o tema que foi dado a mim, já está aí na sua tela. O tema é ajudando nossos amigos a encontrar perdão. Então esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos dessa manhã. Quando eu peguei esse tema, parecia que ia ser uma coisa tranquila sobre esse assunto, quando eu fosse discorrer. Mas quando você começa a se aprofundar no assunto, aí você imagina, o que eu vou falar? Mas eu espero que essa mensagem que eu vou compartilhar com a igreja essa manhã possa fazer sentido para você, assim como tem feito para mim no momento em que eu estava pensando, né, planejando sobre o que eu iria falar. Então eu espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma. Tá? Então esse é o título que está aí na sua tela, ajudando nossos amigos a encontrar perdão. Geralmente, quando nós temos alguma dificuldade na nossa vida, em alguma área, em alguma coisa, nós temos o costume de buscar ajuda, não é? Buscar conselhos, buscar pessoas que possam nos entender, pessoas que possam nos ajudar em alguns momentos a enxergar algumas coisas que nós não estamos enxergando. Então, nós temos esse costume. É natural do ser humano, acredito que deva ser natural, né? Deve ser natural do ser humano, quando ele está passando por alguma coisa, ele buscar ajuda, buscar orientação, não é? Infelizmente, não sei o que você pensa sobre o assunto, não é? Infelizmente, hoje, eu vejo que é uma coisa boa em alguns sentidos, mas em algumas áreas eu acho que é meio complicado. Hoje, na era da informação, parece que o ser humano está indo para uma direção onde ele quer fazer tudo sozinho. Ele quer resolver as coisas sozinho, ele quer buscar ajuda sozinho, né, sem buscar ajuda ou conselhos para outras pessoas. Né? Em alguns momentos, não sei se isso seria uma coisa boa, porque eu tenho aprendido que na minha vida, muita coisa acontece na minha vida sem eu buscar conselhos ou orientações de outras pessoas. Para mim parece que é mais difícil enfrentar algumas situações, né? Então, para nós, como cristãos, eu acho que a gente precisa, eu acredito que na nossa jornada, a gente precisa encontrar uma dependência não só em Deus, claro, Ele vai nos ajudar a buscar ou ajudar nas coisas que nós precisamos, mas eu creio também que a gente precisa aprender também a buscar irmãos e irmãs nessa caminhada que possam nos ajudar também em algumas coisas importantes, né? E o perdão, para mim, é uma delas, porque tem muitas pessoas que não sabem como encontrar o perdão, o que significa, como fazer, quando passa por alguma situação. E buscar ajuda não é uma coisa errada, é uma coisa boa. Quando você decide buscar ajuda, é um reconhecimento que você tem, de que você sabe que sozinho você não vai conseguir, que você precisa, além da dependência de Deus, você precisa se aconselhar com alguém, você precisa buscar alguma orientação, nem que seja uma oração, alguém orar por você. Mas não se sinta, essa pregação, ela serve bastante para mim, quando eu montei, para eu entender que eu não preciso ter medo ou vergonha de pedir ajuda, quando eu tenho alguma dificuldade ou alguma situação.
E como nós estamos tratando de perdão, então vem a pergunta para nós: como podemos ajudar nossos amigos a encontrar perdão? Aqueles que provavelmente estão confusos, estão passando por momentos difíceis. Eu vou dar alguns exemplos lá na frente, mas pode ser que essa pessoa esteja tentando encontrar a forma de como perdoar alguém, ela não sabe como fazer isso. E ela vai até você, pedindo ajuda. Olha, eu preciso perdoar alguém e eu não sei como fazer. Você pode me ajudar? Ou ela deve estar buscando outro tipo de perdão. Ela machucou alguém e ela precisa desse perdão, encontrar alguma forma de buscar esse perdão junto com essa pessoa na qual ela machucou. Ou em outros casos, essa pessoa não consegue perdoar os seus próprios erros. Existem pessoas que cometem pecados e ela tem dificuldade de se auto-perdoar. Muitos passam por isso. Então existem várias formas, que a pessoa pode chegar até você ou até mim, procurando ajuda, com relação ao perdão. E nós devemos estar preparados para não negar ajuda a alguém. Então, quando alguém chegar até você e perguntar: você pode me ajudar? Estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda para encontrar um sentido no perdão que eu preciso. Então, esteja preparado para dar suporte para essa pessoa. Porque, como cristãos, a melhor coisa é poder ajudar uns aos outros. E como nós podemos fazer isso? Quero compartilhar rapidamente alguns pontos que podem nos ajudar. Como nós podemos ajudar nossos amigos nessa busca pelo perdão. Espero que faça sentido esses pontos que eu vou compartilhar com vocês. E o primeiro deles, o primeiro ponto que eu quero compartilhar, quando alguém vem até mim, nós podemos ajudar fazendo isso com amor, cuidado, respeito ou empatia, ou seja, sem julgamentos. Porque se a pessoa vai até você pedindo ajuda, é porque ela confia em você. É porque ela sabe que você vai ajudá-la de alguma forma. Então, nós devemos ter uma postura de alguém que vai acolher bem essa pessoa. Vai ser um bom ouvinte, um bom aconselhador, alguém que não vai julgá-la por aquilo que ela cometeu, ou por aquilo que ela fez, ou o que fizeram com ela, não é? E eu lembro da passagem do que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando nós vamos ajudar alguém que pede a nossa ajuda, nós devemos aprender a fazer isso de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, porque nós sabemos que nós estamos não só servindo essa pessoa que está pedindo ajuda, mas Paulo diz que quando nós fazemos tudo, ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, e lembrem-se que é o Senhor que nós estamos servindo. Então, quando alguém vem até nós pedindo ajuda, pedindo orientação, eu acredito que esse seja o primeiro passo. Fazer de todo o coração. Receber essa pessoa. Ouvir. Chorar com ela. E ajudá-la nesse processo de encontrar o perdão que ela tanto busca. Não sei se faz sentido para você, mas para mim é um ponto que eu preciso aprender. E principalmente, fazer isso sem julgamentos. Não dizer: nossa, eu não acredito que tiveram a capacidade de fazer isso com você. Ou dizer: nossa, eu não acredito que você foi capaz de fazer algo desse tipo. Então, essas são frases que não devem existir no nosso vocabulário. Então, nós devemos aprender a receber as pessoas e fazer isso com todo o amor. Porque essa pessoa que vem até você pedindo ajuda, ela provavelmente está muito vulnerável nos seus sentimentos. E tudo que você disser pode dar importância para ela ou não. Então, saber o que falar é extremamente importante. E principalmente, fazer de todo o coração. Ok?
Então esse é o primeiro ponto que eu pensei, né, para ajudar os nossos amigos nessa busca pelo perdão. Segundo ponto, podemos ajudar nossos amigos a encontrar o perdão por meio da palavra de Deus. Não existe lugar melhor, como nós sabemos, como nós já estudamos nesses últimos meses, do que a palavra de Deus. E é por meio do discernimento da palavra de Deus que nós vamos ajudar os nossos amigos e irmãos na busca pelo perdão. Porque na palavra de Deus, como a gente viu nessas últimas semanas, a gente entende o que é o perdão, quais são as consequências, quais são os benefícios e tudo que vai envolver o perdão dentro da área em que a pessoa precisa encontrar o perdão. E como eu falei anteriormente, quando essa pessoa, quando esse amigo, quando esse irmão vem até nós, essa pessoa está machucada provavelmente. Essa pessoa está vulnerável nos seus sentimentos, na busca pelo perdão. Essa pessoa precisa de orientação, ela precisa de clareza. E não há nada melhor para trazer clareza na vida dessa pessoa do que a palavra do Senhor. Nosso objetivo é usar somente a palavra de Deus para ajudar aqueles que buscam o perdão. Então, um alerta, vamos evitar falar a nossa opinião se esta opinião não estiver alinhada com a palavra de Deus. Porque quando aquela pessoa está vulnerável nos seus sentimentos, se eu dou uma opinião que não está de acordo com a vontade de Deus, às vezes isso pode piorar a situação. Então a nossa opinião, o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Porque quando nós vamos ajudar essa pessoa, ela vai saber que nós estamos usando o quê? A palavra do Senhor para aconselhá-la, para orientá-la nessa busca do perdão que ela precisa. Então, o nosso papel é ajudar essa pessoa sempre a buscar, sempre agir por meio da palavra do Senhor. Então esse é o nosso papel. Então quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entende a palavra do Senhor, mais fácil vai ser ajudar aqueles que nos buscam, aqueles que vêm até nós e dizem, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Eu preciso entender mais sobre perdão, né? Então você pode me ajudar? Opa, vamos lá, vamos sentar, vamos abrir a Bíblia e vamos deixar que ela traga o discernimento para nós, que ela nos aconselhe, e pode ter certeza que ela vai ajudar você a encontrar o que você procura. E a gente precisa ter fé que isso aconteça, não é? E é interessante que essa pessoa que vem até nós, ela pode estar procurando orientação sobre como aprender a perdoar outros que lhe fizeram mal. Então alguém machucou essa pessoa e ela não sabe como perdoar. Então, vamos lá. Vamos ver o que a palavra fala sobre como buscar esse perdão. Às vezes, essa pessoa vem até nós buscando conselhos sobre como pedir perdão a alguém que ela fez mal. Ela chega até você e diz, eu cometi um pecado, eu machuquei o meu irmão e quero aprender, quero saber como fazer para pedir perdão a ele, esse tipo de perdão. Vamos lá, senta aqui, vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina, para que você possa ter forças, ter coragem para ir até aquele que te ofendeu, né? E realmente, até essa pessoa que te machucou, e para que para que você explique para ela os seus sentimentos, de como você se sentiu, né? Enfim, então, ou essa pessoa pode vir até você e ela está procurando, como eu falei no início, perdão para si mesmo, o que também não invalida a dor dela. Então essa pessoa cometeu pecados e ela não sabe como se perdoar, ela está machucada nos seus próprios pecados, ela não consegue lidar com seus próprios erros, essa pessoa não consegue se perdoar. Então, vamos lá, vamos aprender sobre perdão, para que você possa aprender a se perdoar. Então, existem N motivos, né, que a pessoa pode te procurar pedindo ajuda sobre perdão. Então, dei alguns exemplos, né? Então, essa pessoa pode ter sido machucada, essa pessoa pode ter machucado alguém, ou essa pessoa pode estar afogada nos seus próprios erros. Então, ajude essa pessoa a buscar discernimento
na palavra do Senhor para encontrar perdão. Então, como podemos ajudar essa pessoa? A palavra de Deus é que nos ensina, é que nos ajuda nesse propósito. Paulo ainda fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16, na primeira parte. Ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Opa! Então as palavras-chave aqui que Paulo, inspirado por Deus, coloca para nós é o quê? Instrução e aconselhamento. Então a gente pode instruir, a gente pode aconselhar uma pessoa, mas a gente precisa primeiro deixar que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Por quê? Porque quanto mais preparados nós estejamos na palavra do Senhor, mais bíblicos nós seremos. E o nosso objetivo é ser bíblico com a pessoa, né? Para que ela possa buscar o perdão, para que a gente possa ajudar essa pessoa a entender qual é a vontade de Deus. E Paulo diz que a gente tem que fazer isso como? Em toda a sabedoria. Não é a sabedoria mundana que vai nos ajudar nisso, a ajudar outras pessoas. A gente tem que entender que essa sabedoria é a sabedoria que provém do alto, é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que vem por meio da palavra de Deus. Então, você quer ajudar seus amigos na busca pelo perdão? Então, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Aí você vai poder instruir e aconselhar essas pessoas. Mas lembre-se que a gente precisa fazer isso com toda a sabedoria. Sem sabedoria, a gente não vai conseguir ajudar aqueles que pedem a nossa ajuda. Então, o nosso papel é ajudar nossos amigos a entender o que é o perdão. Ajudar os nossos amigos a entender quais são os benefícios do perdão para a vida dela. Nosso papel, né, é ajudar essas pessoas a entender as possíveis causas, ou seja, as consequências que podem acontecer quando você retém o perdão, quando você não mostra o perdão. E a gente já falou sobre tudo isso. Cada irmão falou sobre esses pontos, tá? Então, se você não ouviu, então é só você entrar lá na internet que você vai poder ouvir essas mensagens de novo e entender quais são os benefícios e as causas, né, as consequências para aqueles que não compartilham o perdão. Né? Então, esses são alguns pontos que têm me ajudado a entender como eu posso ajudar os meus irmãos. Não é? Então, eu preciso estar, como eu tenho falado, nós devemos estar preparados para ajudar os nossos irmãos. Por quê? Porque uma hora ou outra, alguém vai pedir a sua ajuda. E quando alguém pedir a sua ajuda, a pergunta que a gente tem que fazer é: eu vou estar preparado para ajudá-lo? Biblicamente? Terceiro ponto, a gente pode ajudar os nossos amigos por meio da nossa própria vida, dando testemunho. Por quê? Porque eu e você, nós também já passamos por esses processos. Ou ainda passamos, não sei como está a sua vida. Eu já machuquei muitos irmãos e eu já fui machucado também. E eu também já tive dificuldades de perdoar a mim mesmo com relação a alguns pecados. Então eu posso compartilhar um pouco das coisas, o meu próprio testemunho pode ajudar os meus amigos a entenderem que eles não são os únicos que passaram por isso. Eu posso compartilhar o que eu senti, como fiquei, se houve consequências. Nós podemos compartilhar o nosso próprio testemunho, é importante. Né? Quando você faz uma amizade com alguém, a pessoa te conhece. Ela também conhece as suas lutas, as suas dores e aquilo que você passou. Por quê? Porque a nossa vida é um livro com muitos ensinamentos. Todos nós. Então, o nosso ponto aqui é: não se feche, não se isole nesse processo de ajudar alguém que busca o perdão. Então, se essa pessoa vem até você, é porque ela confia em você, é porque ela olha em você com um sentimento de amizade. E ela sabe que pode contar com você. E a sua história, ou algumas coisas que você passou, pode ajudá-la nesse processo também. Né? Então, olha, eu já passei por isso. E quando eu não dei o perdão, eu tive tais consequências. Então, pense nisso.
né? Então, nosso próprio testemunho é importante para ajudar os nossos amigos na busca pelo perdão. Então, nós temos que lembrar de uma coisa importante. Então, lembre-se que há uma esperança. Existe uma esperança. Se você está nessa luta para encontrar o perdão, não desista. Não desista nessa luta por encontrar o perdão. Né? Então, lembre-se que o nosso apoio, nosso apoio é parte importante nesse processo. Então, o conselho que eu dou para todos nós é: não negue a ajuda quando alguém lhe pedir. Não diga não. Se você não puder ajudar aquela pessoa, busque outra que possa ajudá-la. Não, eu não posso te ajudar, então é melhor você sair daqui. Ajude essa pessoa a encontrar outras pessoas na qual ela possa confiar para ajudar nesse processo. Eu não posso te ajudar, eu quero te ajudar, mas eu não consigo. Posso buscar uma outra pessoa? Posso buscar uma outra pessoa que você possa confiar para te ajudar nessa busca? Então isso também é importante. Então não negue ajuda quando alguém lhe pedir. Né? O nosso propósito é ajudar os nossos amigos e irmãos a não perder a esperança nessa busca pelo perdão. A nossa luta, então nessa luta para encontrar o perdão, infelizmente muitas pessoas desistem, muitas pessoas se isolam, acham que em muitas situações elas vão conseguir resolver os seus problemas sozinhos, mas no final, infelizmente, muitos não conseguem resolver sozinhas as suas situações. Então, um conselho: se você está na busca pelo perdão, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de aprender e de ser ensinado. Então não tenha medo de buscar ajuda. O nosso papel é continuar servindo. Nosso papel como cristãos é continuar apoiando e orando uns pelos outros. Porque nós não sabemos as lutas que os nossos irmãos têm travado. Algumas nós sabemos, são compartilhadas conosco. Mas a maioria das lutas que cada um de nós tem passado, eu não sei quais são as lutas que você tem passado, não é? Então nós sempre devemos agir de forma que aqueles que nos amam, aqueles nossos amigos e irmãos, a gente tem que agir de uma forma que eles possam olhar para nós e para que eles saibam que eles podem contar com o nosso apoio. Quando eu olho para muitos aqui, eu sei que eu posso contar. Eu sei que eu posso olhar e dizer: se eu for até essa pessoa, eu posso contar com ela, porque se eu pedir ajuda, ela vai me ajudar. Então, tenha esse sentimento no seu coração. O que acontece quando alguém encontra o perdão? O que a Bíblia fala sobre aquele que encontra o perdão? A Bíblia diz que essa pessoa fica feliz. Felicidade é o que a Bíblia diz. Salmos 32:1 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então aquele que encontra o perdão pode ter certeza que vai encontrar felicidade. Então essa pessoa estará feliz. Mas aí pode acontecer de alguém pedir a nossa ajuda e nós não sabemos o que fazer. Como ajudar essa pessoa a encontrar o perdão? O que a Bíblia ensina para nós sobre perdão? Para que a gente possa compartilhar com os nossos amigos. Então, algumas lições que podemos compartilhar com nossos amigos na busca pelo perdão. Então, eu não quero só dizer essas coisas, como nós podemos fazer, mas eu quero deixar também alguns exemplos do que a Bíblia nos ensina, para que nós estejamos preparados para quando alguém chegar até nós e dizer: eu estou com dificuldades de encontrar o perdão. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, quero deixar alguns pontos para nós termos como reflexão em nossas mentes. Então, algumas lições que nós podemos compartilhar com os nossos amigos na busca pelo perdão. Primeiro, a gente pode compartilhar com essa pessoa que Deus perdoa.
Não é? Então, o que o texto diz em Efésios? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor. Não importa quantos pecados nós tenhamos cometido, nem o tamanho desses pecados. Uma coisa que nós temos que entender, a gente pode compartilhar com essa pessoa. Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, quando nós perdoamos, nós estaremos imitando a Cristo Jesus, não é? Porque Ele perdoou, principalmente aqueles que lhe fizeram muito mal. Então, meu amigo, lembre-se, Deus perdoa. Segundo, olha, o perdão traz libertação. Não é? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? É o mesmo texto que nós lemos. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, não há nada melhor do que se sentir perdoado, né, e também perdoar alguém. Não há nada melhor do que esse sentimento de libertação, de felicidade. O perdão de Deus nos liberta da condenação. E o perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação, né, liberta a pessoa do rancor, da mágoa, enfim. Então lembra que o perdão traz libertação para a pessoa. Né? Então a pessoa vai se sentir feliz. Né? Uma pessoa feliz não é uma pessoa rancorosa, amargurada. Então você pode compartilhar isso com a pessoa que busca o perdão. Ó, lembra que o perdão traz libertação. Terceiro, quem ama, perdoa. Então, o texto diz, em 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, aquele que ama, perdoa. Então, você quer demonstrar amor, meu amigo? Então, você vai ter que aprender a perdoar. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ok? Então, lembre-se que quem ama, perdoa. O quarto ponto. Quem é perdoado, ama. Então, lembra das palavras de Jesus em Lucas 7,47. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Né? Então aqui, se eu não me engano, aquele contexto da mulher lavando os pés de Jesus. Se eu estiver errado, depois você me corrige. Então, palavras do próprio Cristo. Não é? Perdão gera na pessoa gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, essa pessoa vai amar quem lhe ofereceu o perdão. Então, esse é um ponto importante. Quem é perdoado, ama. Né? Lembre-se que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, se eu tenho dificuldade de perdoar, então eu estou amando pouco. Então, a gente precisa aprender, por mais que seja difícil, principalmente perdoar aqueles que nos causam mal, né? Perdoá-los, né? Então, a gente precisa perdoar, né? Porque aquele que perdoa, ama. Né? E quem é perdoado, ama. Quinto, lembre-se que o perdão não tem limites. Quando você vai ensinar para alguém, ou alguém pergunta para você sobre o perdão, ensine para essa pessoa que o perdão não tem limites. Lembra do que Jesus disse em Mateus 18, 21 e 22? Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, nessa busca pelo perdão, nós aprendemos com a palavra de Deus que o perdão não tem limites. E pode ter certeza que nós vamos perder a conta antes mesmo de chegar a 490 vezes. Né? Então a gente perde a conta. O perdão de Deus não acaba. E o nosso perdão também não deve acabar. Né? Então, quando você for ensinar alguém, ensine que o perdão não tem limites.
por mais que seja difícil, o perdão não acaba. E o último ponto para nós pensarmos é: perdão gera mais perdão. Quanto mais a gente perdoa, o perdão gera mais perdão. Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, se cada um de nós entende o perdão de Deus, a gente vai perdoar as outras pessoas. E a gente tem que entender, por mais difícil que seja, que a falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Porque quando Deus perdoa, a gente precisa aprender que nós também devemos perdoar. E quando nós perdoamos, Deus perdoa os outros e Deus também nos perdoa. Então, o perdão, como nós estamos vendo, está intrínseco em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia. Então, esses são alguns pontos que eu quis compartilhar com os irmãos sobre o que a Bíblia fala sobre o perdão. E eu acredito que você tem outros mais na sua mente, não é? Então, a maioria desses textos já foi abordado aqui nas nossas pregações, para a gente entender sobre o perdão. E a gente tem que se lembrar que, eu sempre vou voltar para o começo, que todo aquele que vem até nós é porque essa pessoa realmente está precisando de ajuda. Então, que nós estejamos preparados para ajudar aqueles que vêm até nós. E que a gente possa sempre fazer isso, como eu falei no início, com amor, com dedicação, para justamente ajudar essa pessoa nessa busca pelo perdão. Não sei se isso fez sentido para você, mas quando eu li esses textos e montei essa pregação, fez sentido para mim e para que eu esteja mais preparado quando aquela pessoa vier até mim. E pode ter certeza que eu também vou buscar ajuda quando eu estiver com dificuldades de encontrar o perdão. Então, não tenha medo. Se você está passando por um processo difícil, aonde você não consegue encontrar o perdão, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir conselhos, orientação. Não tenha medo, nem que seja uma oração, pedir para que alguém ore por você. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa luta que você tem. Então, que Deus nos abençoe e que possamos estar preparados para ajudar os nossos amigos e irmãos a buscarem o perdão. E que Deus nos abençoe. Oremos.